Então, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ao nosso plantão de Tira Dúvidas, tá certo? E aí eu vou pedir a ajuda da minha colega para algumas das perguntas que eu não consegui colocar na apresentação e, claro, das perguntas que forem surgindo hoje, a gente consiga resolver, se não for com a imagem aqui da apresentação, mas a gente vai utilizar um ambiente de treinamento para conseguir fazer a melhor explanação possível e esclarecer de uma única vez agora, mostrando que, com a qualidade no cadastro, é possível qualificar o acesso, é possível melhorar a cobertura e ainda mais, é possível fazer com que os indicadores de saúde do seu município disparem. Esse é o nosso objetivo, qualificar, qualificar e qualificar. Meu nome é Geraldo Pires, estou como referência técnica em SUS-AB pela Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe. Esses são os meus contatos e aproveito esse momento para pedir, sigam as nossas redes sociais, sigam o APS Saúde Sergipe, Saúde _ Sergipe e, claro, Telesaúde SE. Curtam lá no Instagram, curtam no Facebook, curtam lá no YouTube. É você curtindo, vocês receberão a notificação na tela do seu computador que uma nova apresentação, uma nova web palestra vai surgir e que vai qualificar cada vez mais o trabalho de cada um de vocês, profissionais de saúde. A pergunta de Manuel Pereira. O CPF fica como responsável do domicílio se não tem o cartão do SUS ou é preciso colocar o cartão do SUS como responsável do domicílio? Eu trouxe fiz questão, vou fazer o print do manual do SUS, tá certo? Onde ele diz aqui, olha, eu posso fazer a identificação do paciente pelo cartão SUS ou pelo CPF. Qual o grande dilema hoje? Eu preciso ter, na base federal, um CPF vinculado ao cartão SUS, que eu vou estar utilizando no cadastro da atenção básica, no cadastro do SUS-AB. Então, se eu tenho um CPF lá no CadSUS, eu vou possibilitar ao Ministério da Saúde fazer o acompanhamento longitudinal, saber onde o paciente buscou acesso ou quais foram os serviços que foram realizados com esse paciente para poder melhor fazer a distribuição, né, de recursos para os municípios. Tá certo? É a forma de qualificar o acesso que o Ministério da Saúde identificou. Então, se eu possibilito que o CPF esteja vinculado na base federal ao cartão SUS que eu tenho na minha base local, eu estou qualificando cada vez mais o meu acesso. Então, Geraldo, quer dizer que eu não preciso ter o CPF no cadastro? Eu não disse isso. Mas que, se eu não tiver o CPF na minha base local e eu tiver o CPF na minha base federal, perfeito. Agora, venhamos e convenhamos aqui comigo. Vamos raciocinar agora. Eu, gestor municipal, como é que eu faço para saber diariamente quais cadastros que estão na minha base local, que estão no meu prontuário lá na Secretaria de Saúde ou na unidade de saúde? Quais cadastros eu não tenho o CPF? É difícil de responder essa pergunta, senão eu vou ter que ficar revisando diariamente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, lá na base do CadSUS, ou como eu prefiro, pelo módulo cidadão, eu tenho que estar acessando essa base para ver qual cadastro não tem CPF. Em outras palavras, é melhor aproveitar esse momento nosso aqui de atualização cadastral e começar a vincular o CPF dos nossos usuários, tá certo? No cadastro. Em outras palavras, é fazer um novo cadastro individual e atualizar o cadastro domiciliar, referenciando agora sim o CPF como responsável familiar lá no cadastro domiciliar, e no cadastro individual eu vou fazer o quê? Um cadastro individual, só que referenciando o usuário com o CPF, vou informar quem é o responsável familiar, vou informar a microárea que também está presente lá no outro cadastro que tem o cartão SUS, tá certo? Vou contemplar todas as demais informações e o principal, após todo esse processo, eu, coordenador, ou eu, responsável pelo sistema, ou eu, qualquer profissional de nível superior, vou fazer o quê? Vou fazer a unificação dos cadastros. Em outras palavras, unificar os históricos dos prontuários
dentro do sistema de prontuário eletrônico do ESUS. Tá? Então, o fluxo perfeito que eu identifico enquanto referência técnica pela Secretaria de Estado da Saúde é qualquer atualização cadastral tem que iniciar pelo módulo cidadão. Lá no módulo cidadão, eu referencio se o paciente tem CPF, referencio a qual equipe esse paciente vai estar vinculado. Preciso entrar com um telefone para contato com esse paciente, nem que seja um telefone para recado, mas eu preciso entrar com um telefone para contato. Número do NIS, fundamental para as famílias que são beneficiárias do Bolsa Família. Geraldo, aqui eu tenho que entrar com o NIS da responsável familiar ou o NIS de cada dependente, inclusive da responsável. Eu tenho que entrar com o NIS do paciente que eu estou atualizando o cadastro na base federal. Esse mesmo NIS, que é o número de identificação social, eu vou entrar onde? Lá no cadastro individual. Então, Geraldo, para que isso? É porque, infelizmente, o sistema do Bolsa Família ele ainda não reconhece essa identificação no processo do registro da produção. Ele reconhece a identificação e começa a qualificar e se conectar entre ESUS, CISAB e sistema do Bolsa, assim como CISVAN, CISAB e sistema ESUS. Percebam que eu tenho 3 sistemas que precisam conversar. E eles só conversam se tiver canais, dados iguais nesses sistemas. Por exemplo, o número do NIS. Lá no CISVAN eu tenho o campo do NIS. No sistema do Bolsa, o número de identificação é o NIS. No ESUS, eu posso colocar o NIS. No CADSUS ou no módulo cidadão, eu também posso colocar. Então, se eu possibilito fazer com que o cadastro que está no ESUS seja o mesmo cadastro que esteja na base federal, seja o mesmo cadastro que vai estar lá no sistema do Bolsa, que vai estar lá no sistema do CISVAN, eu vou possibilitar fazer com que esses sistemas recebam parte das nossas produções para qualificar as condicionalidades dos sistemas. Por exemplo, Bolsa Família e CISVAN. Isso não quer dizer que eu não vou deixar de alimentar o Bolsa Família pelo sistema e-gestor AB e que eu não vou deixar de alimentar, por exemplo, o CISVAN. Olha o que aconteceu recentemente. A nossa referência do Bolsa Família a nível Estado diz, Geraldo, os municípios estão informando que você disse nas capacitações que não é para alimentar mais o sistema micronutrientes. Não é para alimentar mais vitamina A, porque no ESUS você alimenta. Vou aproveitar esse momento para que a gente tente esclarecer essa fala. Eu nunca disse que não é para você alimentar micronutrientes, vitamina A, ferro, no sistema gestor. Eu disse que é possível o profissional registrar na sua produção, no prontuário do município, mas que sim, ainda tenho que alimentar no sistema gestor AB. É que nem o monitoramento do CISVAN. Eu posso fazer uma pequena parte do monitoramento do sistema de vigilância alimentar e nutricional pelo ESUS, através de atendimento individual e ficha de marcadores de consumo alimentar, mas o completo do monitoramento e acompanhamento do CISVAN está dentro do CISVAN, porque o CISVAN ele coleta muito mais informação que o próprio ESUS possibilita a digitação dentro dele. Tá? Ocupação. Pessoal, ocupação é fundamental estar presente dentro do sistema ESUS. Geraldo, mas não tem ocupação para estudante, não tem ocupação para recém-nascido ou para criança e não tem para doula. Deixa em branco. Mas, lembra lá na ficha de cadastro individual? Lá eu tenho ocupação que ainda vou estar na mesma situação, não consigo preencher. Porém, situação no mercado de trabalho é fundamental preencher, porque na situação do mercado de trabalho eu começo a identificar as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Tá certo? Deseja informar a orientação sexual? Sim. Você deseja informar a orientação sexual, porque uma pessoa, quando nasce, ela nasce heterossexual. Até que se prove o contrário. Ela vai informar, a pessoa vai informar se ela se considera bissexual ou heterossexual,
ou homossexual. Mas para todos os efeitos, a pessoa nasce heterossexual. Ah, Geraldo, tem a opção outros. Então eu preciso que o seu município, a sua gestão e a equipe defina o que será outros para a orientação sexual, tanto na base federal como na base local do cadastro individual do ESUS. Escolaridade. Perfeito. Entrem com a escolaridade da sua população. Tá certo? E sim, se eu for homossexual ou bissexual, eu vou informar a identidade de gênero da pessoa se ela quiser. Mas, reforçando, informar a orientação sexual, sim, sempre sim. Sim, informar a orientação sexual heterossexual. Quando eu trabalho a questão de vincular, vincular a equipe, o sistema ele me possibilita vincular o paciente, o cidadão que eu estou cadastrando, à equipe, de acordo com o cadastro individual do meu município, ou trabalhar a equipe, de acordo de maneira manual. Eu entrar aqui. Mas percebam, se eu trabalho via cadastro, qualquer atualização de cadastro que eu fizer, o CADSUS, ou melhor, o CADSUS e o módulo cidadão receberão essas informações e transmitirão para o CISAB a qual equipe hoje o meu paciente está vinculado. Então, é um ganho de produção se eu vinculo o paciente de acordo com o cadastro individual. Salvar. Ele pergunta se eu quero confirmar. Sim, eu quero confirmar. E aí, Geraldo, só trazendo a pergunta do meu colega. O principal é eu ter o CPF do paciente na minha base local ou na minha base federal. O principal é estar na minha base federal, como está esse exemplo da Adele Cristine. Eu tenho o CPF dela na base federal. Mas, para o gestor, ele necessita saber quantas pessoas da população dele não tem CPF, para atender os critérios do Ministério da Saúde de fazer o acompanhamento longitudinal. Tá? E aí vem, pessoal. Essa tela vocês viram, tá? Cadastro qualificado necessita referenciar o responsável familiar, referenciar uma microárea, que de preferência que seja a microárea do agente comunitário de saúde, porque ele é a peça fundamental para dizer assim, olha, esse paciente está referenciado, está acompanhado por alguém da equipe de saúde da família. E esse mesmo responsável familiar tem que estar referenciado no cadastro domiciliar, com a mesma microárea do agente comunitário de saúde. Então, Geraldo, espera aí. Eu estou numa unidade de saúde, estou na recepção e faço o cadastro. Se eu faço o cadastro dessa forma, faço um cadastro, vou lá no cidadão, faço um cadastro individual, um cadastro domiciliar. Esse cadastro é válido? Sim, esse cadastro é válido. Porque aquele recepcionista que está lá na recepção da unidade de saúde, ele está cadastrado no CNES. O que ele não vai contabilizar nesse primeiro momento ele não está vinculado a nenhuma equipe. Porém, isso eu creio que acontece e eu vou trazer para vocês. É mais do que fundamental que a equipe de agente de saúde se reúna com sua equipe de profissionais da unidade de saúde, com médico, enfermeiro, nutricionista e por aí vai. Ou que seja pelo menos com a enfermeira. Para quê, Geraldo? Para estudar a situação de cadastro do território, para conhecer a população de público de acompanhamento obrigatório. Por exemplo, o agente de saúde vai a campo, não leva nem o relatório operacional de cadastro territorial, nem o relatório de gestante ou puérpera, nem de crianças menores de 5 anos, nem de pessoas em risco cardiovascular. Como é que eu vou conseguir fazer o acompanhamento da minha microárea e fazer o registro das informações, dos dados necessários que o sistema me pede como obrigatórios, que eu preciso entrar com essas informações se eu não sei quem são? Gerente do sistema ESUS-AB, administrador do sistema ESUS-AB, gestor, forneça para seus servidores, forneça para seus
agentes comunitários, forneça para seus enfermeiros, médicos. Se você não tem um sistema informatizado, forneça os relatórios operacionais para que esse profissional qualifique o acesso da população e qualifique a cobertura da área dele. Por exemplo, ontem eu estive no município de Tomar do Jeru. Entre as diversas falas que foram ditas lá, não, a gente tem uma cobertura de 100% aqui no município. Eu disse, como? Como é que você tem 100% de cobertura se nos 10 minutinhos que eu fiquei na recepção, trabalhando, capacitando as 4 recepcionistas da unidade, ali, 5 pessoas chegaram e as 5 não tinham cadastro no sistema, mas 100% de cobertura. Como é que eu tenho 100% de cobertura se eu tenho 5 pessoas sem o cadastro? Tudo bem, você fornece o atendimento para a pessoa. Beleza, fornece o acompanhamento. Mas e o registro dessa produção foi para onde? Virou produção consolidada. Simplesmente porque eu fiz o cadastro rápido e identifiquei o número do cartão SUS do paciente. Nada mais. Para que esses sistemas aqui, Crescer Saudável, PSE, Bolsa Família, Cisvan, CIPNI, receba suas produções lá no sistema deles, eu preciso ter esse referenciamento aqui, de cadastro domiciliar e de cadastro individual, senão não vai. E, por exemplo, para os nossos colegas, agentes de saúde, que hoje já trabalham com esse SUS AB território, eu tenho que seguir o fluxo. O fluxo, gente, é esse aqui, quando eu recebo o tablet, já houve uma primeira sincronização. Com essa sincronização, agente de saúde, saio a campo, visito um domicílio. Nesse domicílio, eu cadastro o domicílio, cadastro uma família, cadastro as pessoas dessa família. E aí, por exemplo, vamos dar um exemplo que a pessoa sincroniza o seu tablet 2 vezes por semana. Ou seja, toda sexta-feira ele vai para a unidade de saúde para sincronizar, para enviar a sua produção para o PEC, o prontuário. Alguém da gestão municipal vai clicar em um botãozinho chamado gerar ou transmitir e depois vai dizer para a equipe de agente de saúde, olha, já podem sincronizar novamente para, caso vocês venham a realizar algum atendimento ou acompanhamento na sexta-feira à noite, ou no sábado, ou no domingo, ou iniciar sua atividade na segunda-feira, vocês já possam iniciar suas atividades. Geraldo, mas o problema é que as famílias estão sumindo. Estão sumindo porque esse fluxo não está sendo realizado. Ou eu faço esse fluxo perfeito, ou eu não consigo fazer com que a nossa produção se uniformize, se padronize com o prontuário eletrônico. Então, eu necessito fazer com que a informação que está no PEC fique igual com a informação que está no tablet. Então, se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer tudo. E aí, conscientizar. Eu podia trazer só um texto dizendo conscientizar, conscientização, mas eu preferi pegar assim, chamar o irmão Google, tá? Botar lá a palavrinha conscientizar e trazer a explicação do que é conscientizar. Pessoal, gestores. E aí, quando eu falo gestores, eu não estou falando só dos gestores, coordenação da atenção básica, secretário municipal de saúde. E aí, ambos os sexos, tá, gente? Eu estou falando secretaria de assistência, estou falando secretaria de educação, estou falando do prefeito, a sua equipe, estou falando assessoria de comunicação. Eu estou falando todos os setores possíveis e imagináveis que a gestão municipal possa mobilizar para conscientizar a população que o CPF é fundamental para qualificar a produção da saúde no SUS e ainda mais para que o município possa ofertar mais acesso à população. Então, quando o agente de saúde chega na casa da pessoa, aquele agente de saúde que ele sabe que é o agente de saúde do município e percebe que o CPF não está vinculado no cadastro, ele vai solicitar à população. Então, população, por favor, forneça o CPF para o agente de saúde. Ou então,
está em dúvida com se o agente de saúde vai se utilizar bem desse CPF para fins de atualização cadastral, procure a sua unidade de referência, procure a Secretaria de Saúde, mas sim, na atualização cadastral, forneça o CPF, o seu, da sua esposa, de seus filhos, de todos os seus dependentes. Manuel Pereira Itabaiana. A ocupação, a pessoa é autônoma, mas não tem o nome da ocupação. Pode deixar em branco? Claro que pode. Eu tenho lá o campo ocupação, mas eu não tenho nem dizendo que ele é autônomo, nem que ele é estudante, nem que é criança, nem que é aquela pessoa que é do lar. Eu não tenho, fica em branco. Porém, situação no mercado de trabalho é fundamental ser preenchido. Tá? Como também, no cadastro domiciliar, gente, é fundamental isso aqui, ó. A pessoa recebe Bolsa Família, não pense duas vezes não, marquem lá 1/4 de salário mínimo. A pessoa está aposentada, solicite para ela, lembre da telinha, conscientizar. Eu preciso explicar à população que se eu informo a renda familiar, mais ou menos, isso possibilita qualificar minha produção enquanto saúde e possibilita também, se aprovado, aumentar a oferta de serviços do SUS no meu município. Geraldo, em uma residência eu posso ter mais de um responsável familiar? Com certeza que sim. Por exemplo, o Ministério da Saúde disse, município, você tem que cadastrar toda a sua população. Aí o agente de saúde visita a casa da pessoa. Aquela família é beneficiária do Bolsa Família. A responsável familiar foi ao CRAS ou ao CREAS, fez o cadastro, referenciou ela e os filhos como dependentes, mas não avisou quem é o marido. Só que na saúde, eu preciso saber quem é o marido dela. Então, não está aqui Geraldo nem nenhum agente de saúde dizendo, olha, está errado o que você está fazendo e você vai perder seu Bolsa Família. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o sistema me possibilita desvincular ela do marido no sistema da saúde. Porém, a responsabilidade permanece, até porque ela não citou o marido lá no cadastro do CRAS. Então, ela não vai perder o Bolsa Família porque fez a identificação do marido no cadastro individual e no cadastro domiciliar. Pelo contrário, ela, com esse cadastro, ela está possibilitando qualificar o acesso da população e até, por que não dizer, existe uma possibilidade bem grande do município conseguir ofertar mais acessos a cada quadrimestre, simplesmente porque naquele momento eu fiz o cadastro individual do marido que, para todos os efeitos, nunca existiu no sistema do SUS e que vai continuar sem existir no sistema da assistência. Então, como é que eu faço? Vou lá no cadastro individual da mulher, referencio ela como responsável e no cadastro individual do homem, referencio ele como responsável. Os filhos, referencio eles como dependentes da mãe, por exemplo. Até porque eles estão vinculados à mãe lá no sistema do CAD único. E no cadastro domiciliar, eu coloco na primeira linha, por exemplo, ela, responsável familiar, data de nascimento, pelo menos 1/4 de salário mínimo, porque ela é a responsável familiar, tá? E embaixo eu boto quem? O cartão SUS do marido, referenciando a data de nascimento e, se possível, a renda familiar. Tá? Eu posso e devo, sim, referenciar mais de um responsável familiar no meu cadastro domiciliar. No tablet, o referenciamento será família 1, família 2, família 3. No família 1, por exemplo, vai estar a mulher como a responsável com seus filhos. E na família 2, o maridão, que nunca surgiu no sistema de assistência. Tá? Ele nunca surgiu. Mas para a saúde, a gente precisa fazer ele aparecer. Afinal de contas, o novo modelo de financiamento, que eu não deveria falar, mas que acabei falando, né? Eu preciso ter o cadastro de toda a população que reside no meu município e o cadastro de toda a população que
trabalha no meu município e quando adoece, busca os serviços do SUS no meu município. Ou ainda que ele não trabalha, mas ele mora no município vizinho e ele tem mais acesso ao serviço do SUS no meu município do que no município onde ele reside. Em outras palavras, eu tenho que ter o cadastro de toda a população. Toda. Então, quando a gente diz que, ou pelo menos ouve que, eu tenho 100% de cobertura, eu, Geraldo, faço o quê? Vou lá no sistema do SUS, vou lá no sistema de vacinação, coleto alguns cartões SUS, vou de visita domiciliar do agente de saúde, pego mais alguns cartões SUS, vou em atendimento individual, procedimento, marcador complementar. Ou seja, nos sistemas, nas fichas CDS do sistema SUS. Coleto esses cartões SUS, vou ao módulo cidadão e pesquiso. E vejo lá, não tenho cadastro. Como é que é 100%? Essa é a pergunta que os profissionais têm que começar a responder.